chegamos ao último vídeo de hoje. Eu tô gostando de gravar vídeo. Eu já tinha feito isso pra QI, mas é claro que num estúdio, né? Com câmera aqui, câmera lá, vira, pá. Aqui é mais simples, mas tá legal. Então, o que eu tinha para começar a falar com vocês é sobre a questão de atendimento, né? Vamos para a prática, então, de atendimento a clientes. Quando se fala em atendimento, a gente sabe que a gente tem experiências boas, experiências ruins, né? Mas vamos falar sobre o bom atendimento em vendas. Então, primeiro, quando a gente fala em atendimento, a gente fala em cliente. E o que é um cliente, né? No Prezi, que fala sobre isso, eu coloco algumas coisas sobre o que é ser cliente. Cliente é a pessoa que compra os produtos da empresa. Não precisava a professora para dizer isso. Cliente é, sem dúvida, a pessoa mais importante do negócio. Tá? O cliente não depende de nós, nós é que dependemos dele. Nós é que dependemos dele. O cliente não interrompe o nosso trabalho. Vocês não têm a sensação de que às vezes vocês estão interrompendo alguma conversa muito importante entre vendedores quando vocês entram num estabelecimento comercial e que vocês ficam lá esperando com aquela cara de pamonha assim e ninguém vem te atender, né? A gente já falou sobre a Lebs na sala de aula. A Lebs é uma loja que eu sempre tenho essa sensação, né? Que eu tô atrapalhando assim o momento de lazer daquelas vendedoras. O cliente não significa apenas dinheiro no caixa, ele é, antes de tudo, um ser humano e precisa ser tratado com respeito. E precisa ter suas individualidades e suas diferenças respeitadas. Por isso é que nós vamos estudar daqui um pouquinho os tipos de cliente. E sem clientes, qualquer empresa fecha suas portas. Então, são coisas redundantes que a gente fala, mas é que parece, às vezes, que tem empresas que não entendem. Tipos de cliente por fidelidade, tá? Matéria de prova. Existem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cliente, de acordo com a fidelidade deles em relação aos nossos produtos, à nossa empresa. O primeiro tipo é o prospect. Ele é um cliente que ele quer comprar da tua empresa, mas ele não conhece a tua empresa, ele nunca entrou, ele não sabe onde fica. Então, ele é aquele cliente que ele está solto no mundo. Ele adoraria comprar o teu produto, mas ele não sabe que tu existe. Tu tem que buscar ele, tu tem que dizer, oi, tô aqui. Depois tem o shopper, são aqueles clientes que te conhecem, sabem que tu existe. Até já entraram uma vez na tua loja, mas nem compraram. Tá? Esse cara, provavelmente ele compra no teu concorrente. Então, também tem que ser um cliente que tenha que ser buscado. Aí depois a gente tem aquele que é o cliente eventual, é aquele cara que de vez em quando compra de ti. Pode ser que de vez em quando ele compre do cliente, ou pode ser que nem sempre ele compre o produto que tu vende, né? Mas ele é um cliente que ele te conhece, ele já comprou algumas vezes, né? Então ele já sabe quem tu é. Tá? Ele deve ser estudado, porque ele pode ser que ele não tenha uma taxa de reuso do teu produto tão grande, ou é um cliente que está na mão da concorrência e de vez em quando apela para ti quando tu está em função de alguma questão de quantidade, de prazo, sei lá, até de crédito, né? Aí depois nós temos os clientes regulares, que são aqueles que adquirem periodicamente, eles são os teus clientes mesmo, né? Eles só compram de ti. Isso se chama cliente regular. E aí tem o the bests dos clientes, que é o defensor. Tá? São aqueles que, além de só comprar de ti, eles te amam de paixão. E eles fazem propaganda gratuita da tua empresa. Quando tu fala em alguma coisa, eles não, compra lá do fulano, que é meu amigo, meu irmão do peito. A melhor empresa que tem para comprar é a dele. Então, esse é o cara que a gente quer ter como cliente pro resto da vida. E se eu pudesse ter uma carteira de clientes recheada só com eles, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas como nem todos são defensores da nossa vida na área comercial, é bem complicada, né? Principalmente quando tem esses prospect aí que eles não conhecem a gente tem que catar eles a unha na rua. Bom, isso são os tipos de cliente por fidelidade, ou seja, por relacionamento contigo, né? Depois tem os tipos de cliente em relação, assim, às questões de
discernimento, entendimento, postura, comportamento. Né? E aí tem o título ali, tipos de cliente e como lidar com eles. Sabendo identificar o tipo de cliente, você tem mais chances de fazer grandes vendas. O que isso significa? Isso significa que o vendedor é um mutante. Tá? O vendedor é o cara que tem que se adaptar ao cliente, não o cliente ao vendedor. Redundante, professora, sim, mas de novo, se vocês forem processar o arquivo mental de vocês, vocês vão ver que muitas vezes o vendedor vende como se tu fosse assim uma moita, né? Ele te trata como se tu fosse uma moita, e moitas são todas iguais, umas maiores, outras menores, mas moitas são todas iguais. Tá? Então, assim, a gente tem ali os clientes, até a numeração tá errada, até eu esqueci de botar o mas começa com o cliente impaciente. Né? O cliente impaciente é um perguntador cíclico, ele é o cara que ele não tem paciência para ficar escutando muito blá blá blá, tá? Ele não gosta de ser contrariado, tá? Ele até às vezes faz piadinhas de mau gosto, né? Minha mãe é um cliente impaciente, minha mãe é um pé no saco. O que fazer? Seja breve, seja educado, seja cortês, não enrola e de preferência seja muito franco, rápido, direto e já encaminha o cara pro caixa se ele quer levar, porque ele não gosta de ficar perdendo tempo com muito nhenhenhé. Aí depois tem um tipo de cliente que a gente chama de silencioso. Sabe aquele cliente quando tu chega e tu vai conversar, tu começa a falar e tu tenta puxar e ele fica te olhando? E aí tu fala mais, e ele fica. E aí tu pergunta pra ele assim, e aí então disso tudo que eu disse, qual é o modelo que mais te agrada? O que tu pretende? Ou o que tu acha? O que a tua empresa está necessitando nesse momento? Ou o que a tua casa quer? Qual é o tamanho da tua família? Esse é o mais difícil. Perdão. Porque tu não consegue extrair muita coisa dele. Então, assim, procura não fazer perguntas fechadas, perguntas de resposta de sim ou não, tá? Porque senão ele só vai responder sim ou não, ele não vai andar. Procura fazer realmente o que tu pretende, o que tu gostaria, e se ele não for respondendo, vai fazendo as perguntas ficar mais fáceis de serem respondidas, mas não usa as perguntas de sim ou não. Tá? Se não tiver alternativa, vai pro sim ou não e fica naquele jogo, parece naquele do Silvio Santos. Sim! Não! E aí tu fica tentando descobrir o que ele quer. Esse cara é bem complicado. Depois a gente tem o barganhador. O barganhador é o Zé. Eu sempre tenho mania de dizer isso. O Zé é o chato. O Zé vai na Paquetá comprar um tênis e pede uma meia de brinde. Sabe? Esse é o barganhador. Tá? Ele quer tirar a vantagem, ele quer um desconto, ele quer um prazo maior, ele quer um brindezinho. Ui, que gente chata. Então, assim, vocês têm que agir com muito tato, ser muito simpático com esse cara, porque normalmente ele se acha simpaticão também, né? Mas tem que podar, tá? Tem que cortar, porque senão vocês vão ficar dando. Daqui a um pouco tu tá dando a loja pra ele e ele não tá satisfeito ainda. Depois a gente tem o indeciso, tá? Ele é aquele cara que uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, ele não sabe direito o que ele quer levar. Ele quer levar uma geladeira, mas ele também tá pensando em levar um liquidificador, e aí ele acaba saindo com uma centrífuga debaixo do braço da loja. Então, assim, às vezes esse cara também tem um raciocínio meio lento. Tu explica. Às vezes ele pode ser confundido com o silencioso, né? O silencioso é aquele cara meio patetão mesmo. E esse aqui não, esse aqui é aquele cara que tá perdido, porque ele quer tudo ao mesmo tempo e ele não sabe qual é a prioridade dele. Então, cuidado, esse cara tem que ter mais paciência, deixa ele correr, de repente senta ele, mostra algumas coisas no computador em vez de deixar ele solto, limita as opções, não fica mostrando tantas coisas, tu já tem que tentar entender qual é o orçamento dele, tá? E limita dentro desse orçamento as opções, não fica mostrando 15 mil coisas, porque senão ele não vai terminar nunca, ele vai embora tonto, né? E responde as perguntas todas as vezes que eles fizer, mesmo que ele faça 10 vezes a mesma pergunta, que é uma coisa normal do indeciso, tá? Tenha paciência e sorria, naturalmente, né? E sorria.
Porque esse cara vai te encher o saco e às vezes não vai levar nada. Depois ele tem a pessoa agitada, né? Que entra na loja e olha tudo. Geralmente interrompe a fala do vendedor. Tá? Não tem paciência de ouvir toda a explicação. E fala com calma com essa pessoa, né? Assim como o impaciente não tenta enrolar muito, porque não gosta, essas pessoas não gostam de ser enroladas. E dá respostas claras e objetivas, respostas de preferência mais curtas, mais sucintas, mas sempre com muita simpatia e elegância. Né? Que essa pessoa ela é chata, ela é agitada, mas ela compra. Depois tem o nosso cliente de bom senso, que é a pessoa amável, amigável, inteligente. Essa pessoa não tem, só basta tu ser a mesma coisa. Tenha bom senso, seja amável, seja amigável, seja inteligente. Responde exatamente o que ele está te perguntando. Que esse cliente não tem problema, né? Esse seria, se todos fossem defensores e de bom senso, a vida seria muito boa. Todo mundo ia querer trabalhar na área comercial. Falando então, a gente tem aquele que é bem humorado, que ele entra na loja, ele tem uma conversa envolvente, ele é um cara legal, ele é um cara querido, mas ele facilmente desvia o tom da conversa. E como normalmente próprio nome, né? Ele é bem humorado, ele envolve a gente como vendedor. Daqui um pouco, quando tu vê, tu tá conversando com ele sobre outras coisas, tá até falando da tua vida com esse cara, né? E o objetivo não é esse, o objetivo é que tu desenvolva a tua venda, né? O que pelo menos deixa o cliente bem informado para que ele volte um dia e vire então e converta isso em dinheiro. Tem a habilidade, então, de buscar o rumo da conversa. Tenta descobrir no meio desse bom humor, dessa sensação agradável de estar com uma pessoa, o que ele quer e tenta dar um rumo para essa conversa. Não perde as rédeas dessa conversa, tá? Porque existem clientes que realmente são extremamente queridos, mas que só tomam o tempo da gente. O cliente inteligente é aquele cliente que não gosta de argumentos fracos. Eu sempre gosto de usar aqui um exemplo que é trabalhar em uma loja de informática, né? Tu entra aquele nerd que sabe mais de informática do que o Bill Gates. E aí ele quer comprar um novo computador. Esse cliente tu tem que usar de lógica e de conhecimento aprofundado sobre o teu produto para poder vender um produto para ele. Tá? Ele não é um cliente que quer argumentos de tipo, ele é muito bonito, é um produto da moda ou coisa do gênero. Ele não quer esse tipo de argumento. Ele quer um argumento técnico e sólido a respeito do produto que ele está comprando. São os clientes inteligentes. Tá? Esses clientes, eles são bem informados e eles querem se sentir seguros na mão dos vendedores. Então, os vendedores têm que ter muita propriedade na hora de conversar com um cliente como esse. E depois tem o confuso, né? Que assim como o indeciso, ele também muda de opinião a toda hora, né? E aí ele fica rodando atrás do rabo dele e ele não sabe o que ele quer. Tá? Só que a diferença é que o indeciso ele te faz um monte de perguntas e o confuso muitas vezes ele nem faz as perguntas porque ele não sabe o que ele está fazendo dentro daquele estabelecimento comercial. Né? Se é às vezes um estabelecimento como uma empresa que vende para outras empresas, compradores confusos são muito difíceis de lidar, porque ele se perde nos papéis, ele é desorganizado, né? Então ele até tem noção, mas ele está perdido. Tá? Diferente do indeciso. O indeciso não sabe exatamente o que quer. O confuso é desorganizado e o confuso se perde, mas ele acaba virando quase um indeciso porque tu tem que ter paciência com esse cara. Né? Tem que ter muita paciência. Responde 10 vezes a mesma coisa que ele perguntar, também não tem problema. Tá? Para terminar, isso, nós temos os 3 últimos, que é o presunçoso, o detalhista e o agressivo. Tá? O presunçoso é que sempre, sabe aquela pessoa que sempre fala depois que tu termina uma frase, eu sei, eu sei, e faz aquelas caras assim, eu sei. Esse cara é muito chato, né? Porque ele não escuta o que tu tá falando, ele só sabe dizer eu sei. Então assim, ó, tu tem que ter muita habilidade para lidar com esse cara e tu tem que fazer ele se sentir valorizado.
tá? Esse eu sei dele, na verdade, é uma autodefesa. Pode perguntar pra Denise, para nossa professora de psicologia, que é uma autodefesa de dizer assim, não sabe bosta nenhuma, tá? Mas ele tem que dizer que ele sabe que ele é um cara, né, bem informado. Ele não é nada, né? Mas, então, trabalha esse cara de uma forma em que ele se sinta importante, né? Mas não seja bajulador, porque senão ele pode também virar o jogo pra cima de ti, né? Trata ele com clareza, com firmeza e tudo. Ah, que interessante. Então, o senhor conhece, por gentileza, vem aqui. Então, pessoas assim já gostam de tal produto, né? Essas coisas assim, tá? O detalhista é aquele que quer saber detalhes, mas detalhes inúteis, sabe? Coisa que realmente tu nem sabe porque não é importante, né? Mas ele quer saber detalhes sobre o produto, coisas que a gente nem imagina, que é só para dificultar a tua vida mesmo, né? Então, com esse cara, tu fala pausadamente várias vezes e não se prende aos detalhes desnecessários, né? Dá a informação que ele quer, mas também não prolonga muito, porque senão tu não vai sair da mão desse cara. Se tu ficar dando detalhezinhos inúteis a respeito, claro, responde a pergunta dele, tá? Não deixa a pergunta sem resposta, mas não prolonga o assunto, porque senão tu não vai sair dessa função de ficar dando informações inúteis a respeito do teu produto. E por último tem o agressivo, que é aquele cara que ele já chega na loja querendo brigar. Tá? Ele já chega na loja olhando e sabe aquela pessoa assim que ela tá de mal com a vida, né? Então ela já chega na loja querendo briga. E como tu é a primeira pessoa que ele viu, né? Ele vai tentar brigar contigo. Tá? Critica abertamente. Eu via muito isso quando eu trabalhei na Serra. Tu mostrava um negócio pra pessoas. Ah, esse aqui é o produto tal e tal. Isso assim. Ah, mas pra quê? Isso aí não presta. Não tem porquê, né? Não vou comprar esse troço aí. Ele quer comprar, senão ele não teria entrado, né? Ele te procurou, senão ele não teria te procurado. Mas ele desmerece o teu produto, ele te ataca, ele te coloca para baixo. Então é muito importante não entrar nesse jogo. E esse cara é muito importante tu já saber olhar e dizer, já sei que tipo de cliente que é. É o agressivo, né? Ele tá me atacando de graça, ele tá desmerecendo o meu produto de graça. Não tem por que ele tá fazendo isso. Normalmente ele projeta, de novo, professor Denise, né? Alunos. Não vou imitar ela agora. Amo a Denise, vocês sabem disso, né? Eu amo ela, eu acho ela uma figuraça. Esse cara, ele tá projetando uma frustração, uma raiva contida naquilo ali, né? Ou até tem alguns povos, como o pessoal esse do interior aí, o colonização italiana, que tem isso já arraigado, né? Que é essa agressividade arraigada mesmo. Então, assim, não interrompe a fala dele, deixa ele falar, desde que esteja falando mal, né? Deixa ele liberar a raiva dele. Nunca diz assim, o senhor tem que se acalmar, ou o senhor tá muito nervoso, porque daí sim que ele vai ficar bravo. Não fala assim. Usa frases que tem, se assim, eu entendo, não, mas o nosso produto, o senhor de repente não tá... Ele conhece outras marcas, mas a nossa marca não é assim como, né? Então eu vou lhe mostrar. Te coloca no lugar dele se há essa agressividade partida ou ataque simplesmente verbal para começar a ter chiliques. Não, eu sei como o senhor está se sentindo, né? Então o senhor de repente quer me acompanhar. Vem aqui, vamos sentar tomar um café, né? Mas não muito nhenhenhé também, porque esse cara ele quer briga, né? Lembrem-se disso. Desarma ele, quebra ele, mas nunca diz... Tu tá errado, tu tá nervoso, as coisas assim, porque daí já era, tá? Então, esses são basicamente os tipos de cliente que a gente encontra aí no nosso mercado comercial, tá? E eu espero que vocês olhem esses 12 tipos de cliente que eu levantei aqui e vejam qual vocês são, porque vocês são algum deles, né? Eu sou a agitada, né? Vocês são algum deles. E quem sabe até vocês já não deram uma de presunçoso ou de agressivo algum dia, né? Porque às vezes a gente tá meio de momentos não muito bons e a gente acaba sendo indelicado com alguns vendedores também. Vamos fazer uma meia-culpa, mas no momento que vocês conseguirem se identificar, vocês vão ver que como é simples de entender os tipos de clientes. Fechamos o último vídeo, esse aqui foi quase 20 minutos, mas eu fiz o que eu prometi. Beijo pra vocês e encontro vocês sexta-feira na nossa reunião pré-CBE.